Com um único ataque, Ji-Han derrota a imensa criatura marinha, e em pouco tempo, ele e sua mestra limpam toda a área designada. O bracelete em seu pulso emite uma breve luz antes de se apagar. Uma janela de diálogo do sistema surge, informando que ele completou a missão, ganhando pontos de experiência, além de 100 pontos de contribuição da Terra do Dragão. Curioso, Ji-Han pergunta à sua mestra o que são esses pontos de contribuição. Ela explica que ele pode trocá-los por uma variedade de itens e ferramentas exclusivas da Terra do Dragão, tão especiais que não podem ser adquiridos com dinheiro. Por isso, muitos residentes do Abismo visitam a cidade do Palácio do Dragão apenas para realizar missões e acumular esses pontos. Diante da pergunta sobre o que fazer em seguida, a mestra responde que ainda tem muito tempo e que continuarão realizando mais missões. Assim, eles prosseguem, uma missão após a outra. No processo, Ji-Han sobe 2 níveis e 3 dias depois, retornam à Guilda dos Mercenários. Ji-Han conseguiu acumular um impressionante total de 918.200 pontos de contribuição. A mestra observa que Ji-Han acumulou uma quantidade impressionante de pontos e o incentiva a escolher sua recompensa. Porém, Ji-Han não parece tão entusiasmado. Ele questiona a qualidade desses itens, considerando quão facilmente os pontos são obtidos. Sua mestra o lembra da verdadeira natureza do Rei Dragão como um deus de elite entre os deuses que protegem a Península Coreana. Como poderiam os itens imbuídos com energia divina não serem valiosos? Para ilustrar seu ponto, ela faz uma comparação entre um item criado por um ferreiro de nível 1 e outro por um ferreiro de nível 100. Ji-Han compreende a diferença e é confrontado com a ideia de um item forjado por um deus. Com essa perspectiva, ele começa a entender a magnitude das possibilidades. A mestra o instiga a parar de questionar e a fazer sua escolha, empurrando-o suavemente. Diante do responsável pelas recompensas, uma pequena criatura cor-de-rosa, Ji-Han apresenta seu bracelete. Após um escaneamento rápido, a criatura expressa surpresa pela quantidade de pontos que ele acumulou. Ji-Han indaga se isso é incomum, e a criatura confirma. Em seguida, apresenta-lhe uma pequena esfera azulada, pedindo que ele a toque. Quando Ji-Han o faz, uma janela surge diante dele, revelando uma variedade de opções, incluindo armas, armaduras, acessórios, materiais, poções e muito mais. Ji-Han fica fascinado ao perceber que a experiência se assemelha exatamente a um jogo. Ele explora as opções disponíveis e as janelas respondem a seus pensamentos enquanto ele mantém a mão encostada na esfera. Entre as recompensas, ele se depara com a receita de elixires, o que o deixa bastante impressionado. Refletindo sobre quais itens o tornariam ainda mais forte, ele decide pedir a pílula de Taichung e a pílula de Dangun. A criatura cor-de-rosa elogia sua escolha, solicitando que Ji-Han estenda a mão. Quando ele o faz, a criatura toca sua mão, e uma luz irrompe enquanto 800.000 pontos são consumidos. Na palma de Ji-Han, surge uma pequena esfera marrom, assemelhando-se a um bombom de chocolate. A criatura cor-de-rosa instrui Ji-Han sobre a maneira correta de consumir a pílula. Ele é aconselhado a ingeri-la em um quarto onde ninguém possa interrompê-lo, já que não será capaz de realizar qualquer atividade por 1 hora, tempo necessário para que o corpo absorva completamente o efeito da pílula. Com os pontos de contribuição restantes, Ji-Han decide investir em alguns manuais secretos, escolhendo o livro de ferreiro para iniciantes, o livro de alquimia para iniciantes e o livro de encantamento para iniciantes. Quando questionado sobre sua escolha, ele revela que adquiriu uma nova habilidade de criação. Os olhos da mestra Loli brilham de entusiasmo ao perceber a profundidade que isso adiciona ao personagem de Ji-Han, expressando o quanto será incrível explorar essas novas habilidades mais tarde. Em seguida, é a vez da mestra escolher sua recompensa pelos pontos, optando por 1000 lágrimas de gato. Com as escolhas feitas, eles deixam a Guilda dos Mercenários mais uma vez. Ji-Han pergunta se já é hora de se encontrarem com o Rei Dragão, mas a mestra explica que ainda tem 5 horas antes da reunião marcada com ele. A mestra sugere que eles passem algum tempo explorando a área, mencionando a variedade de cafés disponíveis. Ji-Han observa que sua mestra parece estar bastante familiarizada com o local. Ela explica que, embora já tenha visitado o Palácio do Dragão anteriormente,
Também se preparou lendo bastante sobre o lugar no guia de viagens. Afinal, o primeiro passo de qualquer viajante é se informar. Quando Ji-han pergunta sobre o dinheiro usado na cidade, a mestra explica que o poder mágico é a moeda local, acrescentando que o território do Rei Dragão é uma das regiões mais prósperas do mundo. Ela continua, mencionando que os magos normais podem acumular bastante poder mágico se dedicarem 8 horas à coleta de magia. Para ilustrar, ela faz uma comparação com os pontos de mana de Ji-han, informando que uma pessoa comum poderia acumular cerca de 3.000 pontos ao longo desse período. Ji-han expressa surpresa com a ideia, afirmando que consegue acumular 3.000 pontos de MP apenas respirando e sem fazer absolutamente nada. A mestra admite que Ji-han progrediu rapidamente devido às suas habilidades especiais, explicando que isso não é comum para as pessoas normais, que tendem a progredir muito mais lentamente. Após entrarem em uma sala de café privada, a mestra se acomoda rapidamente no chão, abraçando os travesseiros e apreciando o calor do ambiente. Ji-han, observando-a, questiona se ela realmente faz o que quer, sem se preocupar com nada. Ela responde que não gosta de se restringir por muitas regras, achando isso problemático. Então, ela lembra Ji-han sobre a pílula que ele comprou com os pontos e o incentiva a consumi-la ali mesmo, assegurando que o ambiente está protegido por algumas magias defensivas e que ela mesma está presente para protegê-lo. Confiante na segurança do local, Ji-han retira a pílula de seu inventário e a ingere. Instantaneamente, ele sente o poder da pílula agindo em seu corpo, aumentando seu próprio poder. Ele constata que seu poder total aumentou em 3%, considerando isso bastante satisfatório. Ele reflete que se permanecesse na cidade do Palácio do Dragão por 2 meses, realizando missões e consumindo as pílulas de Dangun, seu poder total dobraria, um período relativamente curto para dobrar seu poder. A mestra informa a Ji-han que ele está quase no mesmo nível que ela, em termos de poder mágico. Ela comenta que pessoas com um poder monstruoso como o dele são raras, e que, em relação ao nível de poder mágico, ele deve estar entre os 200 mais fortes do mundo. No entanto, ela ressalta que um alto poder mágico não compensa um nível elevado de habilidade, insinuando que Ji-han ainda tem muito a aprender para verdadeiramente alcançar o topo. Enquanto descansavam, Ji-han aproveitou para demonstrar sua nova habilidade de criação, moldando uma escultura em miniatura de sua mestra Loli, feita com terra. Surpresa, ela questiona o que é aquilo. Ji-han explica ser sua mais recente habilidade, revelando que costuma aprimorá-la durante os momentos de folga. A mestra fica genuinamente impressionada com a habilidade. Com o encontro com o Rei Dragão se aproximando, a mestra fecha o livro que estava lendo, indicando que é hora de seguir em frente. Ao saírem do café, ela se espreguiça preguiçosamente enquanto caminham em direção ao encontro. Em um momento de sinceridade, ela diz a Ji-han que ele possui o potencial para se tornar um cidadão excepcional do abismo. Surpreso com a afirmação, Ji-han indaga sobre o motivo dessa observação inesperada. A mestra explica que reconhece o constante esforço de Ji-han em se aprimorar, ressaltando que tal dedicação não é algo simples de manter. Ao chegarem ao Palácio do Rei Dragão, a mestra apresenta a senha ao guarda-peixe na entrada, que concede sua entrada ao abrir os portões. Ji-han e a mestra Loli cruzam para dentro, mas no mesmo instante, tudo ao redor desaparece, deixando-os imersos em um espaço vazio e escuro. Ji-han reconhece a sensação como semelhante àquela que experimentou quando ficou preso no espaço divino do deus Ark Company. Apesar da escuridão, consegue ver nitidamente sua mestra à sua frente. Uma mensagem do sistema informa que eles adentraram o reino do Rei Dragão, esclarecendo que existe uma enorme disparidade entre as habilidades deles e as do próprio rei, e devido às restrições da barreira, todas as suas habilidades foram bloqueadas, exceto sua mente e corpo do jogador. Ji-han comenta com sua mestra que nunca recebeu tal mensagem do sistema assim antes, mas ela apenas o instrui a ficar quieto, alertando que o Rei Dragão está se aproximando. Gradualmente, alguém emerge das sombras com passos lentos. À medida que se aproxima, sua silhueta se torna visível. Um indivíduo jovem, com cabelos e olhos azuis, vestindo chinelos, calça e camiseta. Ele se apresenta como o Rei Dragão, Kim Beon-min,
dando as boas-vindas aos visitantes. Ji-han se vê um tanto surpreso com a aparência do Rei Dragão, mas o monarca logo tranquiliza, dizendo para não se preocuparem com suas vestes, já que aquilo não passava de uma ilusão e não refletia sua verdadeira forma. Em seguida, ele questiona o motivo de sua visita. A mestra Loli, tratando-o com formalidade como Vossa Alteza Draconiana, explica que estão em busca da árvore divina e suplica por algum método que os ajude a localizá-la. Ji-han fica intrigado com a polidez e formalidade repentina de sua mestra, contrastando com sua habitual maneira de agir. Com um sutil sorriso, o Rei Dragão comenta sobre a raridade de uma bruxa do Oeste procurar pelo vidoeiro divino, indicando que não é algo comum. Ele supõe que estão atrás do fruto da árvore do mundo, o que é confirmado pela mestra. Com as mãos no queixo, ele expressa pensativamente que pode indicar um método para encontrar a árvore, mas questiona se mesmo assim ela seria capaz de obtê-la. Ele destaca a necessidade da cooperação dos Danui-mun e dos Chumbu-mun para esse fim. A mestra continua, insistindo para que o Rei Dragão mostre o caminho. Ele responde de maneira simples, explicando que para localizar a árvore divina, ela precisará reunir as 3 armas divinas do selo celeste, ou seja, reunir o selo celeste. Ele então compartilha uma história antiga. O ser divino Hwanung, pai de Dangun, recebeu os 3 itens celestiais de seu pai para governar a Terra. Esses itens incluem a espada de bronze, o espelho de bronze e o sino de bronze. A espada de Dangun, atualmente detida pelos Chumbu-mun, é um dos selos celestes, sendo a mesma espada celestial que pertenceu a Hwanin e, posteriormente, a Hwanung. Ji-han recorda-se de Sun-il, mencionando a espada de Dangun, mas fica surpreso ao descobrir que essa espada é um dos tão procurados selos celestes. O Rei Dragão continua, explicando que o sino divino está em posse dos Danui-mun, mas o problema reside no espelho divino, cujo paradeiro atual é desconhecido. O monarca revela que o espelho desapareceu quando a Coreia se dividiu em 2 nações, tornando-se impossível reunir os 3 itens divinos atualmente. A mestra indaga se há alguma maneira de encontrar o espelho, ao que o Rei Dragão lamenta não ter conhecimento de tal método. Ele explica que, embora o espelho possua um poder especial, é possível que alguém extremamente habilidoso o tenha ocultado dentro de uma barreira ilusória. Concluindo suas palavras, o Rei Dragão sugere que respondeu todas as perguntas. A mestra Loli, curvando-se em agradecimento, expressa sua gratidão ao Rei Dragão por compartilhar o que sabia. Com um sorriso descontraído, o Rei Dragão responde que não é necessário agradecimentos, afinal, eles estão pagando para obter respostas às suas perguntas. Ele expressa sua esperança de que eles consigam reunir todos os itens divinos, pois também é um assunto de seu interesse e algo que ele deseja ver acontecer. Assim, o Rei Dragão declara que encerrarão ali, prometendo reencontrá-los algum dia, antes de desaparecer na escuridão. A mestra Loli estende a mão para Ji-han, indicando o caminho para a saída. Ele se aproxima dela, mas antes que possam partir, o Rei Dragão chama por Ji-han em sua mente, dirigindo-se a ele como Han Ji-han, o jogador. O Rei Dragão revela ter desenvolvido um certo interesse por ele e pede para que retorne para vê-lo novamente. No instante seguinte, Ji-han toca a mão de sua mestra e ambos são teleportados para fora da barreira ilusória, deixando Ji-han com as palavras do Rei Dragão ecoando em sua mente. Ji-han e sua mestra param em uma estalagem. Ele se deita, refletindo sobre os acontecimentos do dia, sobre as armas divinas e seu desejo de encontrá-las. A mestra Loli surge vestindo um roupão, perguntando por que ele está deitado e com um sorriso no rosto. Ela retira uma lata de cerveja da geladeira, expressando certa felicidade, afirmando que uma cerveja sempre tem um sabor melhor após concluir uma tarefa. Em seguida, ela ordena a Ji-han que vá tomar um banho, pois é hora de dormir. Ji-han responde que não parece apropriado que eles durmam juntos. A mestra, com uma expressão assustadora e irritada, pergunta o que um garoto como ele está insinuando. Então Ji-han acata as ordens de sua mestra e questiona por que ela optou por pegar um quarto, quando poderiam simplesmente usar magia de recuperação. A mestra responde que as pessoas precisam dormir para clarear a mente. Ela revela que anteriormente,
Aproveitou a magia de recuperação de Ji-han para aumentar sua eficácia nas missões antes de encontrarem o Rei Dragão. No entanto, sua mente não descansou o suficiente e ela precisa de uma boa e completa noite de sono. Além disso, ela ressalta que não possui uma habilidade peculiar como a dele. De fato, a mente do jogador deixava Ji-han um passo à frente quando se tratava de fadiga psicológica, e a utilidade dessa habilidade era quase infinita. Aproveitando o momento, a mestra pede uma massagem a Ji-han, que prontamente acata. Em questão de poucos minutos, a mestra Loli adormece tranquilamente. No dia seguinte, eles deixam para trás a cidade do Palácio do Dragão, retomando a estrada costeira pela qual haviam vindo, deslizando para fora dos limites da barreira. Ji-han percebe de imediato que o carro desapareceu, e uma expressão chocada toma conta do rosto da mestra quando ela se dá conta da ausência do veículo. Montada em sua vassoura, ela levanta voo, varrendo os céus em busca do automóvel. Ji-han sente uma pontada de estranheza. Afinal, a mestra Loli deveria ter protegido o carro com algum feitiço para que pessoas comuns não o encontrassem. Enquanto ela chora em sua busca pelo carro, sua certeza sobre o local onde o estacionou só aumenta. Ji-han pergunta qual será o próximo passo, ponderando se talvez o veículo tenha sido rebocado. A mestra responde que tentará usar seu feitiço de rastreamento. Assim, ela desce ao chão, segurando firmemente sua vassoura, concentrando-se enquanto uma aura de luz brilha sobre sua cabeça. Com uma expressão chocada estampada em seu rosto, a mestra Loli informa que o feitiço foi quebrado, revelando que não considerava o carro tão importante a ponto de utilizar um feitiço de rastreamento robusto. No entanto, sua irritação é palpável ao declarar que, embora o carro possa não ter muito valor material, considera inaceitável que alguém ouse roubar algo que lhe pertence. Ji-han tenta acalmá-la, mas subitamente, uma caixa de diálogo do sistema alerta sobre a presença de uma energia sinistra, captando também a atenção da mestra. O céu se tingiu de um avermelhado inquietante, indicando que haviam sido envolvidos por uma nova barreira. Outra mensagem do sistema revela que caíram em uma armadilha. Ji-han nota que a barreira ilusória não impõe regras ou restrições, sugerindo que não é tão poderosa quanto poderia parecer. De repente, eles se veem cercados por uma variedade de indivíduos. Alguns vestem trajes que lembram magos, empunhando cajados imponentes, enquanto outros, mais ao fundo, optam por roupas formais, como ternos e gravatas, mas ainda portando espadas e escudos. Ji-han se frustra com a aparência das figuras, questionando por que não estão usando armaduras se estão carregando armas de combate corpo a corpo. Para ele, aquilo simplesmente não faz sentido. Uma mensagem do sistema alerta Ji-han de que foi exposto a uma onda de interferência de mana, reduzindo seu poder de ataque pela metade. Contudo, outra mensagem rapidamente informa que a onda de interferência foi dissipada, uma vez que a mana de Ji-han é ainda mais poderosa. Observando as luzes emitidas pelos cajados dos oponentes, Ji-han supõe que sejam algum tipo de feitiço para bloquear ataques de mana. Um sorriso confiante se insinua em seu rosto ao perceber que sua própria força é tão imponente que tais feitiços não surtem efeito sobre ele. Enquanto a mestra, visivelmente irritada, questiona indignada o que está acontecendo, Ji-han responde de forma simples: estão sob ataque. Sua mestra, ainda mais enfurecida, não contém o desdém ao se referir aos agressores como amadores de merda. Com um rosto enfurecido, chamas ardentes refletindo em seus olhos, enquanto ela pergunta se foram esses cretinos malditos que roubaram o seu carro. A mestra Loli ergue sua vassoura, emitindo uma aura vermelha enquanto proclama que todos eles encontrarão o seu fim ali mesmo. A luz vermelha de mana emitida por ela destroça os cajados dos adversários ao redor. Rapidamente, os guerreiros se lançam em uma investida contra Ji-han e sua mestra. Com um sorriso demonstrando superioridade, Ji-han observa calmamente, pronto para revidar. Observando serenamente enquanto os figurantes se lançam em sua direção, Ji-han estende a mão e proclama seu ataque. Redemoinho de Sylphide. Uma espiral de vento começa a se formar, e o espírito elemental do vento, sorrindo, responde ao chamado de Ji-han. Rapidamente, a pequena espiral de vento se transforma em um poderoso tornado, varrendo os figurantes e envolvendo tanto Ji-han
quanto a Mestra Loli em sua proteção. O tornado age como um escudo, mantendo-os a salvo enquanto os adversários são arremessados ao redor. Impressionada, a mestra elogia Ji-han por sua habilidade. Desfazendo o tornado no momento oportuno, Ji-han aproveita a distração dos oponentes para utilizar sua habilidade de amarrar, envolvendo todos eles com suas correntes mágicas de mana. Enquanto isso, a energia vermelha de mana da Mestra Loli ataca os magos, que parecem protegidos por um escudo mágico. Em resposta, ela lança um estrondo mágico, emitindo poderosas ondas de mana em um círculo ao redor deles, visando neutralizar qualquer resistência. Uma mensagem do sistema alerta Ji-han de que um feitiço de dissipação de magia foi conjurado e que as correntes de mana estariam prestes a ser removidas. No entanto, outra caixa de diálogo revela que a resistência ao feitiço foi maior do que o esperado, mantendo as correntes de mana intactas. Ji-han se tranquiliza, expressando o quanto é vantajoso ter uma quantidade avassaladora de mana como a sua. Os magos não conseguem mais resistir aos ataques da Mestra Loli e começam a cair um por um. Com uma expressão irritada, ela os chama de amadores idiotas. Enquanto isso, Ji-han se questiona sobre a origem desses adversários. A mestra instrui-o a usar sua habilidade de observação tão incrível. Ativando seu observador, Ji-han percebe que são extremamente fracos, com o único destaque curioso de pertencerem à Igreja das Máscaras. Ele compartilha essa informação com sua mestra, que, surpresa, questiona o que diabos é a Igreja das Máscaras, ponderando que tipo de grupo de perdedores seriam esses. Subitamente, mais uma vez, uma caixa de diálogo do sistema alerta Ji-han sobre uma intenção assassina, prontamente percebida também por sua mestra. Um indivíduo se aproxima, vestindo uma máscara branca e redonda, com apenas 2 buracos pretos nos olhos. Ji-han reconhece a máscara, lembrando-se das pessoas que estavam propagando a doutrina desse culto na cidade. Ele questiona se essa organização está tentando imitar o Ark Company. Surpresa, a mestra pergunta se Ji-han os conhece. Ele explica que são um grupo religioso que busca converter as pessoas para sua seita. A Mestra Loli comenta que, agora que o Ark Company despertou como um deus, não é surpreendente que surjam grupos religiosos devotos a ele. O indivíduo com a máscara proclama que todos são uma só carne, um só corpo, todos são apenas um. Os figurantes acorrentados por Ji-han se contorcem enquanto uma imensa luz irradia do indivíduo mascarado. Logo, máscaras idênticas surgem nos rostos de todos os figurantes ali presentes, libertando-os das correntes mágicas de Ji-han. Os magos derrotados pela Mestra Loli também se levantam novamente. Uma nova mensagem do sistema alerta sobre uma energia ameaçadora detectada. Sem hesitar ou fazer perguntas, a Mestra Loli lança um ataque na direção do indivíduo mascarado que apareceria por último no local. Enquanto a Mestra Loli desfere seu poderoso ataque, o gordinho mascarado ergue seu escudo de mana com habilidade, bloqueando-o sem dificuldades. Enquanto isso, Ji-han, mergulhado em sua análise constante, volta a observar os figurantes e percebe uma alteração significativa em seus status. Mas é o que encontra nos atributos de conexão divina e conexão mental que mais aguça sua curiosidade. A conexão divina é uma ligação espiritual que compartilha poder entre aqueles que compartilham a mesma fé, enquanto a conexão mental une mentes e habilidades relacionadas a pensamentos e atividades mentais. Essa revelação o faz refletir sobre a natureza da conexão entre mente e poder, intrigando-o profundamente. Distraído por sua própria contemplação, Ji-han mal percebe os inimigos se fortalecendo ao seu redor, enquanto a Mestra Loli continua sua investida. Apesar de sua aparente destreza, os ataques dela não surtem o efeito desejado, mesmo com a imensa quantidade de mana que ela emprega. Logo ele compreende que ela agora recorre à sua habilidade especial de drenar a vida dos adversários. No entanto, para sua surpresa, os figurantes mascarados invocam um feitiço de proteção que neutraliza a eficácia desse poder, frustrando as intenções da Mestra Loli. A mestra, em seu ímpeto irritado, libera uma onda ainda mais poderosa de mana, prometendo esmagar todos eles. Enquanto isso, os figurantes mascarados proclamam que despertarão,
unindo-se por uma conexão luminosa e jurando avançar rumo à perfeição, combinando seus poderes e formas. Ji-han, percebendo a estranha habilidade dos figurantes através da conexão divina, rapidamente compartilha suas descobertas com a mestra Loli. Agindo com decisão, ele convoca os espíritos elementais Gnomo e Sylph, ordenando-lhes que causem um tremor na terra e criem furacões de vento. Sob o controle habilidoso de Gnomo, o solo se parte em fendas, enquanto os ventos furiosos de Sylph desestabilizam os figurantes. Conforme a destruição se espalha, Ji-han interrompe os ataques, reconhecendo que causaram estragos suficientes. A maioria dos adversários agora jaz derrotada, abrindo o caminho para o líder mascarado. A mestra Loli elogia a eficiência de Ji-han enquanto concentra seu poder no líder mascarado. Apontando sua vassoura mágica para o alto, ela irradia uma luz vermelha de mana, convocando: devorem a vitalidade deles e cresçam. Vocês, criaturas alimentadas pela minha própria vitalidade, consumam mais energia aqui. O padrão do ataque de mana da mestra Loli se transforma. Os feixes de energia, assumindo uma forma física sólida, dando origem a uma criatura monstruosa. Com tentáculos, olhos escarlates e múltiplas bocas repletas de dentes afiados, a figura é assustadora. Ji-han, perplexo, pergunta sobre a natureza daquela aberração, e a mestra Loli responde calmamente: é um Shoggoth. Ji-han franze a testa, confuso. Um Shoggoth? Ele não estava familiarizado com essa referência. A mestra Loli, percebendo sua frustração, promete explicar melhor mais tarde e o instiga a focar em outra magia. Afinal, a batalha estava longe de terminar. Enquanto isso, a criatura horrenda, com suas gosmas e tentáculos, começa seu ataque voraz aos figurantes, devorando tudo em seu caminho, incluindo o próprio solo. A mestra Loli oferece uma breve explicação sobre a origem do Shoggoth, vindo das obras de terror de Lovecraft. Ela ressalta sua praticamente invencibilidade e a habilidade de se metamorfosear em qualquer forma, inclusive objetos inanimados. Além disso, destaca sua rápida reprodução, alertando sobre o potencial destrutivo desse monstro. Os figurantes armados com espadas tentam enfrentar o Shoggoth, mas suas lâminas não conseguem penetrar sua massa gosmenta, que se regenera incessantemente. A criatura avança impiedosamente, deixando um rastro de devastação em seu caminho. A mestra Loli esclarece a Ji-han que aquela não é uma verdadeira manifestação do Shoggoth da novela, mas apenas uma réplica criada por ela com seu poder, e que há um limite para mantê-la. Ela concentra todas as suas forças na criatura e pede a Ji-han que tome medidas. Ji-han, respondendo ao chamado da mestra, concentra sua energia, invocando 4 esferas que combinam seus feitiços. Com um movimento do cajado, ele lança um feitiço chamado Prisão das Correntes Mágicas. 2 raios roxos irrompem do artefato, envolvendo os figurantes como tentáculos de mana. A prisão não apenas neutraliza o escudo de proteção deles, mas também impede que usem qualquer magia. Com os inimigos magicamente selados, Ji-han prevê que será difícil para eles escaparem apenas com força bruta. Enquanto os figurantes enredados gritam em desespero, como se estivessem à beira da loucura, ele lança outro feitiço, induzindo um sono profundo nos 2. O líder mascarado gordinho, olhando para Ji-han, diz que o jogador é realmente uma pessoa muito perigosa. Em resposta, pronuncia as palavras "Nós somos um", desencadeando uma aura dourada radiante ao seu redor. Ji-han percebe seu aumento repentino de mana, enquanto a mestra Loli sugere que ele está canalizando energia através da conexão divina. Intrigada, ela questiona a origem dessa fonte abundante de mana. Sem perder tempo, Ji-han convoca os 4 espíritos elementais, Sylph, Gnomo, Nymph e Salamandra, ordenando-lhes que desencadeiem o caos na Terra. O que se segue é uma cena apocalíptica, com o chão estremecendo em terremotos, torrentes de água jorrando e poderosos tornados de vento e chamas consumindo tudo ao redor. É um verdadeiro espetáculo de desastres naturais, uma manifestação da magnitude do poder de Ji-han. Enquanto o caos dos desastres naturais causados pelos 4 elementos se desenrola, Ji-han reconhece que os oponentes ali presentes não representam o verdadeiro poder do grupo. Eles são apenas peões sendo manipulados.
Conversando rapidamente com a mestra, ele sugere que é hora de fugir. Ela, à beira do esgotamento após usar todo o seu poder no Shoggoth, concorda com a ideia de Ji-Han. Com um gesto, ela desfaz a criatura, que se dissolve em uma pequena esfera de gosma, retornando à sua vassoura mágica e recuperando a mana gasta. Levantando voo em sua vassoura, a mestra Loli é seguida por Ji-Han enquanto se afastam do campo de batalha. Quando estão a uma distância segura, Ji-Han cessa o poder dos elementos, permitindo que escapem em segurança. Longe do perigo, ao chegarem à casa de Ji-Han, a mestra, visivelmente irritada, questiona a identidade daqueles indivíduos. Ela se contorce no sofá, expressando sua frustração, mencionando que já estava preocupada em encontrar o vidoeiro divino, e agora esses imbecis aparecem e ainda roubam seu carro. Ji-Han tenta acalmá-la, lembrando-a de que é importante descobrir por que os membros da Igreja das Máscaras estavam atrás deles, ponderando sobre a aparente fraqueza dos adversários, apesar da imensa quantidade de mana que possuíam. A mestra Loli explica que, embora eles compartilhassem uma grande reserva de mana através da conexão divina, sua falta de habilidade e técnicas poderosas os tornava subjugados. Ela descreve a conexão divina como uma troca de poder baseada na fé, comparando-a à mistura de água e óleo que normalmente não se combinam, mas através da crença, torna-se possível. Geralmente, grupos de cerca de 10 pessoas se unem sob essa conexão, conhecidos como guerreiros sagrados. No entanto, a mestra observa que nunca havia testemunhado uma congregação daquela magnitude. Mesmo se todos os figurantes reunissem suas energias, seriam infinitamente inferiores à mana dela e de Ji-Han. Ela especula que há um limite de distância e número de participantes para o compartilhamento da conexão divina. Mas essas pessoas estavam ignorando essas restrições. Recebendo mana de indivíduos consideravelmente distantes do campo de batalha, a mestra expressa sua surpresa, mencionando que se isso fosse possível, organizações com deuses já teriam destruído o nono portão há muito tempo. Se o presidente da companhia fosse capaz de algo assim, ele teria usado durante sua luta com Seong-gon, concluindo que a vitória naquela ocasião teria sido impossível. Ji-Han questiona se isso significa que eles são invencíveis, mas a mestra ressalta que, apesar da imensa concentração de mana, eles ainda são limitados por suas habilidades de combate terríveis. Quando Ji-Han levanta a possibilidade de 10.000 seguidores do culto das máscaras concentrando sua mana em uma única pessoa, a mestra Loli explica que eles compartilham sua mana, mas suas habilidades de combate deixam muito a desejar. No entanto, ela percebe algo ainda mais estranho além disso. Ao mencionar o status de conexão mental, Ji-Han revela que eles também possuem uma forma de telepatia. Com a mão no queixo, a mestra analisa todas as informações, tentando decifrar o que está acontecendo. Enquanto isso, Ji-Han vai até a geladeira e pega uma lata de café, retornando para sua mestra. Ele sugere que, deixando de lado a identidade deles, deveriam primeiro considerar por que estavam sendo atacados e por que armaram uma emboscada logo após o encontro com o Rei Dragão. Além disso, ele observa que os agressores não pareciam muito preparados para o ataque, já que nem sabiam usar magia de voo. A mestra Loli concorda, sugerindo que o ataque foi apenas um teste para avaliar seus níveis de poder e habilidades. Ji-Han, surpreso, pergunta se estavam sendo testados. A mestra Loli confirma, explicando que os agressores estavam apenas interessados em descobrir suas capacidades. Ela expressa sua frustração com a situação e se levanta, sugerindo que precisarão de ajuda externa. Quando Ji-Han sugere recorrer ao clã Xunbu, a mestra nega, optando por se encontrar com um especialista diferente. Ela explica que existem pessoas especializadas em lidar com informações e que é para lá que estão indo. Ao chegarem ao local, Ji-Han observa o ambiente com curiosidade, achando-o comum, como um escritório de videntes charlatões. A mestra esclarece que aquele lugar é conhecido como Cheon-ji-dang, onde a dona possui a habilidade de prever o futuro. Muitas pessoas com habilidades relacionadas a informações trabalham para ela, já que, como ela diz, informação é poder. Curioso, Ji-Han pergunta se pessoas com habilidades de premonição são comuns. A mestra explica que, na verdade, a premonição é uma habilidade extremamente rara, mesmo no mundo do abismo, repleto de diversas habilidades. No entanto, ela ressalta que a capacidade de ver o futuro
nem sempre é precisa. A mestra Loli explica que, por exemplo, se a pessoa A e a pessoa B são videntes capazes de prever o futuro, elas podem enxergar o mesmo destino. No entanto, se a pessoa A realiza uma ação para mudar o futuro que viu, então o futuro será diferente da previsão da pessoa B, pois foi alterado pela intervenção da pessoa A. Isso demonstra que a premonição não é 100% precisa, já que o futuro pode ser modificado. Decidindo entrar, a mestra lidera o caminho. Uma mensagem do sistema informa a Ji-han que eles entraram na área de recepção da dungeon de Cheonji-dang. Seguindo em frente, eles entram em uma sala completamente escura, com apenas um caminho de piso de madeira à frente. A mestra avança e Ji-han a segue de perto. Ao chegarem à sala da vidente, ela os recebe calorosamente, chamando a mestra de bruxa do massacre e Ji-han de jogador, dando-lhes as boas-vindas. A mestra explica que estão em busca de informações, e antes mesmo que ela faça a pergunta, a vidente responde que é sobre o culto das máscaras e um dos 3 itens celestes perdidos. Ji-han fica impressionado com a habilidade da mulher de saber disso antes mesmo de eles mencionarem qualquer coisa. A mestra Loli comenta sobre a rapidez com que as informações circulam na Coreia e pergunta à vidente se ela é mais ágil até mesmo do que os Danuimun. A vidente nega veementemente, explicando que os Danuimun atualmente governam a Coreia e é impossível superá-los. No entanto, ela sugere que talvez o Harem King possa superá-los. Diante dessa menção, a mestra pergunta se o Harem King poderia estar de posse do espelho divino. A vidente responde que não tem como ela saber, já que é impossível espiar o Harem King. O local onde ele reside está completamente sob seu controle, e é impossível para qualquer um se aproximar e descobrir algo. Ela então pergunta se a mestra não ouviu as histórias sobre o Harem King usando seus poderes em excesso, mesmo sem recorrer a uma barreira ilusória. A mestra confirma, destacando as preocupações em relação ao poder do Harem King. Segundo a vidente, o Harem King é tão poderoso quanto um dragão e não respeita nem mesmo as restrições de Gaia. Ele é mais poderoso do que a própria vontade do mundo. A mestra pergunta se a vidente tem alguma informação sobre o espelho divino, mas a vidente lamenta que, embora tenha se esforçado para descobrir algo, não obteve nenhuma informação sobre o espelho. Ela enfatiza que qualquer um que viva no abismo e esteja na Coreia deseja encontrar um tesouro tão valioso quanto o espelho divino. A mestra Loli, mordendo o dedo com uma expressão preocupada, comenta que será difícil e que ela não tem muito tempo. Observando a reação de sua mestra, Ji-han percebe que ela não está apenas procurando pelo vidoeiro divino por mera curiosidade. Algo está acontecendo. A mestra então pergunta sobre o culto das máscaras. A vidente explica que o culto é uma organização recentemente formada, mas tem crescido extraordinariamente rápido. Ela puxa uma tragada de seu cachimbo, soprando a fumaça que se junta em sua mão, formando uma esfera sólida que ela entrega para a mestra Loli. A vidente comenta que, embora o culto das máscaras ainda não seja digno de se juntar aos 10 maiores clãs da Coreia, em cerca de 1 ano, eles estarão no mesmo nível que esses clãs de destaque. Ji-han utiliza seu observador na esfera entregue pela vidente à mestra Loli e descobre que se trata de uma orbe da memória, um item que contém informações concentradas. Essas memórias são em forma de imagens mentais, reunindo detalhes mais precisos do que escritos ou imagens convencionais. Ele fica impressionado com a descoberta. A mestra Loli pega a orbe e a engole, absorvendo instantaneamente todas as informações detalhadas em seu cérebro. Ela comenta que a vidente ainda não sabe quem é o líder do culto das máscaras. A vidente confirma, explicando que as conexões divinas e mentais do culto são tão poderosas que são praticamente uma colônia, o que dificulta descobrir o líder. Curiosa, a mestra pergunta a que tipo de colônia eles se assemelham. A vidente sugere que podem ser parecidos com formigas ou até mesmo bactérias. Ela destaca que a habilidade única usada pelo culto das máscaras é algo inédito, nunca visto nos mais de 10.000 anos de história do abismo. Por esse motivo, diversas organizações estão de olho no culto. A mestra então pergunta se é porque estão interessadas em sua tecnologia. A vidente confirma que, de fato, se conseguissem utilizar conexões mentais no nível do culto das máscaras, poderiam realizar uma variedade de feitos. Por exemplo, amplificar os poderes de previsão ao se conectar com as mentes de 10 profetas.
Em relação ao clã Danuimun, a vidente explica que ainda não se moveram. Mas eles têm a capacidade de agir até mesmo além de sua própria percepção. A mestra Loli expressa crescente interesse pelas habilidades do culto e questiona se, de qualquer forma, eles não representam uma grande ameaça no momento. A vidente confirma que não. Ao encerrar a sessão, a mestra pergunta se deve enviar o pagamento como de costume, e a vidente assente. Ji-han tenta espiar os níveis da vidente, mas tudo o que vê são pontos de interrogação, impossibilitado até mesmo de visualizar seu nome. A vidente chama a atenção do jogador, percebendo sua tentativa de espionagem. Ela explica que parece que ele não consegue ver nenhuma informação sobre ela. A vidente continua, mencionando que conhece a habilidade de observação que ele possui e como ela adquire informações sobre os alvos. Ela sugere que, se uma habilidade como essa existe, seria natural que existisse outra habilidade que a anulasse. Além disso, ela acrescenta que não apenas existem habilidades que podem anular a observação, mas também habilidades que podem distorcer as informações. Com essa explicação, Ji-han imediatamente rememora sua mãe, lembrando-se de como inicialmente só conseguia enxergar pontos de interrogação. No entanto, eventualmente, ele pôde visualizar seu próprio nível e classe sem qualquer explicação adicional, o que genuinamente o deixou intrigado. A vidente então revela que há mais um recado para Ji-han, uma mensagem de Da-jeon-jin, conhecido como Harem King. O conteúdo deixado pelo Harem King é simples e direto. O período de proteção chegou ao fim. Parece que Ji-han está prestes a transcender do modo de jogo tutorial para enfrentar diretamente o desafio do nível hard. A mestra, então, questiona se ele já não está mais sob a proteção do Harem King. A vidente confirma, indicando que agora é o verdadeiro começo. A mestra adverte que as coisas estão prestes a se tornar mais desafiadoras. Curiosa, ela pergunta à vidente sua opinião sobre as ações do clã Chumbu. A resposta é franca. O clã Chumbu não terá poder suficiente para protegê-lo ativamente. Ji-han é uma presa tentadora demais, e há muitas organizações de olho nele. Em relação ao clã Danuimun, a vidente sugere que eles podem ter interesse em colocar as mãos no jogador também. Ela enfatiza que se Ji-han não conseguir pelo menos metade do poder da Bruxa do Massacre, os desafios à sua frente serão verdadeiramente difíceis. A própria bruxa expressa sua incredulidade diante dessa ideia, questionando se apenas metade de seu poder seria suficiente. Entretanto, olhando para Ji-han, a mestra Loli responde que em um curto período de tempo, ele estará muito mais forte do que ela jamais foi. Ji-han questiona o significado por trás da menção anterior sobre o clã Chumbu protegê-lo. A mestra responde, explicando que o abismo é uma terra sem lei, onde os poderosos não são simplesmente eliminados, mas sim capturados e subjugados. Pessoas com habilidades extraordinárias são vistas como recursos valiosos. Em vez de serem mortas, são coagidas a servir, frequentemente através de métodos sombrios como ameaças, coerção ou até mesmo sequestro. Esses indivíduos não são apenas escravizados. Muitas vezes, são enfeitiçados para garantir sua obediência ou forçados a jurar lealdade a alguma organização. O pior cenário é se tornarem parte da máquina, trabalhando para os próprios interesses da organização. A mestra deixa claro que, se necessário, não hesitaria em recorrer ao assassinato, mas isso é considerado um último recurso. Preferem manter os poderosos vivos, já que extrair suas almas após a morte é um processo complicado e menos eficiente. Ji-han absorve essas informações com um mau pressentimento crescendo em seu peito. A mestra revela que a proteção concedida pelo Harem King era eficaz contra essas grandes organizações, pois deixavam um rastro de destruição em seu caminho. O Harem King seguia essas pistas e desmantelava qualquer ameaça que surgisse. Ao ouvir isso, Ji-han admite que a ideia é assustadora. Ela continua explicando que o Harem King é um monstro absoluto, tão poderoso que seria necessário o agrupamento de pelo menos 3 organizações do Nono Portão para enfrentá-lo. Apesar de seu apelido peculiar, é amplamente reconhecido como o homem mais forte do mundo. Quanto ao relacionamento especial entre o clã Chumbu e os Danuimun, a mestra revela que os Danuimun não se envolverão em todos os problemas do clã Chumbu. Proteger Ji-han a todo custo pode colocar o clã Chumbu em sérios apuros, o que, logicamente, não parece uma escolha sensata. Ela sugere 2 opções.
Ou ele se une a uma organização ainda mais poderosa, ou se torna poderoso o suficiente para não precisar de nenhuma organização, assim como ela mesma fez. É uma questão de equilíbrio entre lucro e prejuízo. Ninguém se atreverá a atacá-lo se o custo para derrotá-lo for maior do que qualquer vantagem que possam obter. Ji-Han enxerga sua mestra como uma maga incrivelmente poderosa, classificada entre os 100 magos mais formidáveis do mundo. Para vencê-la, seriam necessárias muitas pessoas igualmente poderosas, e os danos resultantes simplesmente não compensariam o esforço. Isso é o que significa ser verdadeiramente forte. Sentindo-se motivado, Ji-Han reconhece que deve redobrar seus esforços a partir de agora. A vidente adverte que apenas se tornar forte não será suficiente. Ji-Han precisará demonstrar esse poder aos outros. Ele terá que mostrar o quão formidável e intimidante pode ser para incutir o medo necessário nas outras organizações. Caso contrário, os ataques continuarão. A mestra Loli agradece a vidente pelo conselho, enquanto a vidente sugere que a bruxa lhe deve um favor, que talvez precise ser pago mais tarde. De volta à sua casa, Ji-Han vê sua mestra Loli partir sozinha, com questões particulares a resolver. Deitado em sua cama, ele reflete e absorve todas as informações recentemente adquiridas. Levantando-se, ele conclui que só há uma maneira de superar essa situação: treinando e aumentando seu poder. Seihan abre uma barreira ilusória para caçar, eliminando os monstros enquanto pondera sobre como melhorar seu poder. Ao abrir sua janela de status, ele percebe que já está no nível 99, com 160 pontos restantes para distribuir. Ele cogita a possibilidade de investir todos esses pontos em inteligência, acreditando que isso fará com que seu poder mágico supere o da mestra Loli. Contudo, Ji-Han reflete sobre seu estilo de combate. Apesar de ser um mago, ele também possui habilidades físicas excepcionais, e sua incrível regeneração de mana é a verdadeira fonte de seu potencial de batalha. Além disso, ele controla os 4 espíritos elementais e é capaz de criar golems. Soma-se a isso a mente do jogador, resistente a ataques mentais, e a capacidade de seu corpo de evitar danos físicos graves, como ser atingido em pontos vitais. Enquanto pondera se deve investir em aumentar sua reserva de mana, colocando todos os pontos em inteligência, Ji-Han considera que talvez não seja o momento certo para isso. Talvez esse não seja o caminho a seguir no momento presente. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.